texto da nossa meditação de hoje está em João capítulo 17, no capítulo todo, mas eu farei a leitura apenas dos versículos 14 a 23. O texto diz assim, isso de acordo com a versão bíblica Nova Almeida Atualizada. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Aqui é Jesus orando. Tenho dado a tua palavra aos discípulos, aos discípulos de Jesus. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus enfatiza que ele não é do mundo e os seus discípulos também não são. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que destaque aqui. A palavra de Deus, segundo o próprio Jesus, é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, se dirigindo ao Pai, também eu os enviei ao mundo, se dirigindo ali aos discípulos. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, ou seja, aqueles discípulos de 2000 anos atrás, que estavam ao lado de Jesus encarnado, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, todos os discípulos em todos os momentos da história e em todos os lugares, a fim de que todos sejam unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união dos cristãos testemunha a respeito de Jesus como sendo o enviado de Deus. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Profundas demais as palavras aqui desta oração, chamada classificada normalmente como a oração sacerdotal de Jesus. E lendo esta conhecida oração sacerdotal de Jesus, capítulo todo, na verdade, de João 17, em especial a porção aqui que eu acabei de ler, lembrei-me dos últimos dias da vida de meu pai. Ele, enfermo, sabendo que a hora final se aproximava, mostrava-se preocupado com os que ficariam, com a família toda. E tendo muitas orientações para dar a todos nós, antes de partir, mas pouco tempo para tratar delas, em seu último aniversário, com voz enfraquecida, depois que cantamos o parabéns a ele pediu que os filhos, genros, netos continuassem unidos. Ele sabia que a presença dele entre nós era um forte elemento unificador da família e temia que, na ausência dele, esta união acabasse. No meu entender, ele demonstrou uma preocupação de pai amoroso, aproveitando o pouco tempo de vida que ainda tinha para destacar o mais importante para a ocasião, a união de sua família. Jesus, por sua vez, meus amigos, fez esta oração na noite da sua prisão, sabendo da proximidade de sua partida, pois iniciou a oração declarando: Pai, é chegada a hora. Está lá no primeiro versículo. Pai, é chegada a hora. Então, como um pai amoroso, rogou a Deus que mantivesse seus discípulos unidos, pois sabia que sem união estariam fragilizados diante do maligno, como ele destaca lá no versículo 15. Ele diz lá: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ele sabia. Ele orou também pelos discípulos daqueles dias, orou pelos discípulos daqueles dias, mas também por todos os que viriam a crer nele na sequência. Como está no versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem.
Ou seja, Jesus orou por todos os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares, inclusive por nós, que aqui estamos neste período da história, o que bem mostra a importância do assunto. O desejo de Jesus é que todos os cristãos estejam unidos entre si, também estejam unidos a Ele e ao Pai. Esta união, inclusive, serve como testemunho para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. João 17, 21, como diz lá, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por nós e fez a parte dele, nos orientando a como agir. Meus irmãos e amigos, agora é a nossa vez. Se há qualquer questão que atrapalhe a nossa união com Deus ou com os irmãos, é hora de pedir perdão, de voltar à comunhão e seguirmos em frente. Se queremos testemunhar de Cristo como o enviado de Deus para salvar a humanidade e compartilhar o seu evangelho mais do que apenas falar a respeito do evangelho, precisamos viver esta verdade unidos ao Pai, a Jesus e aos nossos irmãos em Cristo, passando por cima das dificuldades que procuram nos separar. Resistamos, então, à tentação de viver isolados, pois fazemos parte do corpo de Cristo, a Igreja de Deus, e com Ele devemos andar unidos. A união dos cristãos ajuda o mundo a crer que Jesus é o enviado de Deus. Isso é Evangelho, boas novas.